Como deixar de ser uma vítima agora? Qual que é o nome técnico disso, Thaís? Teias relacionais. Nome popular? Entrei no triângulo dramático de novo. Sim, é um triângulo. São três personagens que estamos falando aqui. A gente está falando da vítima, do algoz e do salvador. Vítima, você já sabe. Você, ou alguém que você conhece. O algoz, aquele perseguidor, aquela perseguidora que julga, condena, aponta o dedo. E o salvador, ou o herói, a heroína, que chega de capa, mas sempre atrapalha mais do que ajuda. Parte mais divertida, estamos nos três o tempo todo. A roda vai girando, as máscaras mudam, mas os papéis são cristalizados na relação. E o script clássico da psique é o seguinte: a vítima é perseguida pelo algoz e pelo salvador ou pela salvadora. E aí entra um alerta profissional: não caia no conto da sereia da vítima, o conto que você conta para você mesmo. A vítima sabe muito bem cantar e geralmente te puxa para o fundo do poço juntinho. Agora respira fundo e faz um reality check. Em quais situações da sua vida isso acontece? Porque isso acontece e eu garanto, né? Em que momento você se encaixa na vítima, no algoz, na salvadora? Como sair de cada papel sem pirar? Então vamos lá. Saia do algoz da perseguidora. Vire uma treinadora. Nada de crucificar o outro, não perca seu tempo com isso. Troque o julgamento por perguntas, por repertório, por um convite à reflexão. O objetivo não é punir, é ampliar a consciência do outro. Ajude o outro a refletir, a pensar. Segundo ponto, saia da salvadora. Vire uma empática adulta. Sim, você pode ter escuta afetiva, você pode sim acolher. E não, você não pode resolver a vida do outro. Isso se chama fronteira psíquica. É lindo, saudável e 100% científico. Saia da vítima e vire a criadora. A criadora não lambe ferida, ela age. É o estado adulto, autoral, que resolve problemas reais. A autoconfiança nasce da ação, não da torcida. Então, tem alguns eixos aqui de maturidade. Então, você sai do eixo da culpa e entra na responsabilidade. Você sai da mágica infantil, imediatista e entra no processo. Você sai do mundo da fantasia e entra na vida adulta. E sim, isso dói, mas funciona direitinho. A perspectiva da criadora, ela procura o treinador ou o professor, porque adulto saudável sabe pedir orientação sem pedir resgate. Por favor, me salva daqui. Tem um ponto cego. Nenhum dos três entra realmente em ação. Então, a vítima, ela paralisa, a salvadora corre em círculos, o algoz grita, esculacha, mas não muda nada. Os três vivem um drama mental que nunca se converte em vida real. Resolutiva, eficiente, gostosa. O salvador tenta salvar alguém que não quer ser salvo. Mas isso por quê mesmo? Para não olhar para a própria vida. A agenda do Salvador é sempre lotada de problemas alheios e vazias de projetos próprios. A vítima também não quer resolver. E a salvadora? Resolve tudo, menos a própria vida. Afinal, é mais fácil cuidar do caos do outro do que do próprio. E o algoz? Esse entra para garantir que a vítima se sinta pior ainda. É uma didática motivacional zero, entendeu? E humilhação 100%. Então, um detalhe clínico aqui bem importante. Quando você sai da posição de vítima, geralmente vai direto para a de algoz. Sim, é o famoso agora ninguém pisa em mim. Só que vira um pisão nos outros, certo? Então, esses papéis são máscaras, figurinos psicológicos. Não são você, são estratégias. Agora é o seguinte, meu comportamento é ambiente para o comportamento do outro. Essa é dura, mas é o centro da maturidade emocional. Meu comportamento dita como o outro se comporta comigo. Autorresponsabilidade.
Então, antes de reclamar do comportamento alheio, pergunte-se: o que no meu comportamento deu espaço para que isso existisse? Isso não significa negar abusos reais. Existem invasões, violências, desrespeitos, isso é fato. Mas significa assumir o que é seu dentro das relações adultas. Outro ponto, não seja boazinha demais. Ser boazinha, aquela que entrega tudo, se dobra ou se esconde, é só a versão glamourizada da salvadora. Spoiler, não funciona. Aliás, vamos ao clássico da psicologia do desenvolvimento. Os pais são o que são. Fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que eles tinham. Já ouviu falar isso, né? Se a relação com seus pais não está digerida, você repete o triângulo com todo mundo, colegas, parceiros, clientes, tudo. Você coloca seus pais em outras pessoas. Será? Talvez. E a pergunta interna vira: como eu vou exigir que ajam comigo de um jeito que nem meus pais conseguiram? E aí, em nome da lealdade invisível, se minha mãe adoece, eu também adoeço. Se meu pai controla, eu atraio gente controladora. É o software infantil rodando no hardware adulto. Vamos lá, necessidades infantis não resolvidas é igual a repetição de papéis. Precisamos, na infância, de aprovação, segurança, domínio, orientação. E quando isso falha, viramos adultos tentando obter tudo isso no pior lugar possível, nas relações codependentes. A posição da vítima. Ela é bem clara para muita gente, né? A vítima diz: eu não posso, eu não consigo, eu sou uma coitada. Ou então vira a vítima rebelde, aquela que é do contra e não aceita autoridade nenhuma. Ambas são vítimas. Todo comportamento tem função, inclusive o de se encolher ou o de atacar. Quando você está na vítima, você recruta o resto do triângulo. Olha que coisa. Você aperta o gatilho. Quando você entra na vítima, você precisa de um algoz e também precisa de um salvador. E sim, o papel base da maioria das mulheres é o de vítima, por cultura, por educação, por apagamento de sua própria potência, pelos outros ou por ela mesma. Pois é. Bom, relações humanas são trocas, então existe uma análise transacional. Toda interação é uma transação. A vida inteira é troca, até a respiração é troca. Então, sua relação com qualquer pessoa só será leve se for uma relação de ganha-ganha. Em relação de ganha-ganha, a gente fala sobre isso na comunicação não violenta, ou como eu digo, comunicação amorosa. Sem personagens, sem triângulos, só você, adulta, com limites claros. Bom, vou te contar agora como a vítima nasce. Ela nasce no primeiro setênio, né? O primeiro setênio é do 0 aos 7 anos, onde você possivelmente ouviu: você não pode, você não deve, não faça, eu faço por você. Isso invalidou a sua autonomia e sufocou a sua capacidade de criar soluções. Daí a autopercepção frágil. O mundo te elogia e você pensa: elas só falaram isso porque gostam de mim. Você invalida a própria potência, porque lá atrás teve um salvador parental que te fez depender da sensação de ser cuidada. E reproduz isso na vida adulta. Quando você vira vítima de dívidas, vítima do boy lixo, vítima profissional, a vítima, ela recruta quem inferniza ela. Sim, é duro, mas é clínico. E eu já estive nesse lugar, tá? Podemos tropeçar e voltar nele a qualquer momento, inclusive. A gente precisa de autoobservação para isso. Vamos para Salvadora? Salvador é aquela boazinha com uma super baixa autoestima. Ela dá o próprio sangue e chama isso de bondade. É uma barganha emocional. Mas eu me esforço tanto, me ame. A salvadora é a melhor amiga da vítima. Ela diz: deixa que eu resolvo tudo. E com isso reforça que a vítima não presta para nada e sem mim ela estaria no chão. A salvadora ou o salvador, ele precisa da vítima, porque sem a vítima, ele não é ninguém. Então aqui é a relação de codependência purinha.
Se a vítima andar com as próprias pernas, o salvador perde o seu valor. Uma pergunta clínica essencial aqui: qual é o seu ganho secundário nisso? Porque quando você resolve a vida do outro, entra reconhecimento, elogio, validação. Isso vicia a dopamina. Isso só alimenta o seu ego. A vítima rebelde é a que se rebela contra tudo e todos. Coloca sua energia no mundo, mas é uma energia destrutiva, não construtiva. Pense nisso. O olhar do cuidado, ele é materno, mas cuidado não é salvar. Então, seu pedaço infantil queria que alguém confirmasse: eu sou boa, o erro está fora, o mundo é injusto. Quando você escolhe alguém que desde o início mostrava desinteresse, é a criança repetindo a tentativa de ser amada pelo cuidador impossível. Agora, a autorresponsabilidade é a cura do adulto. A vítima diz: ele fez porque ele quis, eu nem queria ajuda. E ela pede opinião justamente para o perseguidor, aquele que ela sabe que vai esculachar. O perseguidor é o famoso, eu falo mesmo, aquele caçador oficial de erros alheios. Mas a verdade clínica é: você é única e necessária para si mesma. E o poder está todo aí e só aí. E você não precisa desse triângulo para viver a vida que você quer viver. Quem se cobra demais não é inseguro, é arrogante. Pois é. Esse é o tapa amoroso da psicologia. Quando você se cobra além do humano, a crença secreta é: como assim eu, tão extraordinária, errei? Não é baixa autoestima, é pedestal, é outra coisa. E aqui tem uma pergunta que muda comportamentos. Se eu tivesse certeza absoluta de que sou amada, independente do que eu faça, eu faria isso? Quase sempre a resposta... meu celular. Quase sempre a resposta é não. Então, nem todo mundo é seu amigo, nem todo mundo é seu cliente, nem todo mundo te ama. E, ao mesmo tempo, você não precisa mendigar afeto, mendigar atenção, mendigar amor. Você só precisa ser você.